Bom dia, vamos começar mais uma aula aqui de Direito Penal. Nas aulas anteriores dessa apostila, nós vimos o conceito de crime, né? Vimos o crime de forma analítica, sucintamente, né? Vimos sobre a contravenção penal, começamos a aplicação da lei penal no tempo, os tipos de legislação, lei que extingue o crime, lei que cria um crime, lei que faz com que a pena do crime fique mais rigorosa, fique menos rigorosa. Ontem nós começamos o tempo do crime, então vimos que em relação ao tempo do crime existem três teorias: teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou teoria mista. Vimos que o nosso Código Penal ele adota, na realidade, a teoria da atividade, ou seja, o tempo que foi cometido o crime é o tempo da ação ou omissão, ainda que o outro seja o resultado. Tem a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vimos que tem críticas em relação ao crime continuado, já porque ele é uma reiteração de vários, né, comportamentos, e não um comportamento único como permanente, né? Mas hoje a jurisprudência dominante é que seja também aplicado a lei mais gravosa antes do término da continuidade. Temos o exemplo que o crime mais clássico do crime permanente é um sequestro, e do crime continuado seria vários furtos eventuais de um caixa, de um estabelecimento comercial, né? Porque você faz reiteradamente vários furtos, mas na verdade você cometeu um comportamento só, um furto só, né? De vários valores. Vimos a aplicação da lei no espaço, ou seja, no espaço físico. Então vimos que o princípio da territorialidade inclui o mar, o espaço aéreo, o subsolo, né? Vimos que os navios e aeronaves fazem parte, né, do território, né, em termos de aplicação. Se for navio ou aeronave do governo brasileiro ou das Forças Armadas, é integral. Se for privado, tem que fazer um estudo para saber, primeiro, se as pessoas são brasileiras, segundo, se a bandeira do navio é brasileira. Então, a gente estudou isso. Viu também sobre o mar territorial, nesse caso, né, que é 200 milhas. Tem a passagem inocente, se estiver passando o navio e houver o cometimento do crime, não estiver envolvendo brasileiros, não há por que ter acionamento da justiça brasileira. Só que se o destino do navio for o Brasil, aí aplica-se a lei brasileira. Vimos o princípio da personalidade, né, que é quando o agente é brasileiro, e aí ele também, mesmo cometendo crime no exterior, ele pode ser julgado pelas leis brasileiras. Princípio do domicílio, princípio da defesa ou da proteção, que são os crimes praticados contra a República do Brasil, o presidente da República. Então, isso tudo está na aula de ontem, né? Então, princípio contra o presidente da República, mesmo esse aqui é o polêmico, mesmo que a gente já tenha sido punido no país dele por cometimento desse crime, ainda assim ele é julgado novamente pelo Brasil. E a única questão é que se ele já tiver começado o cumprimento da pena, ou tiver cumprido a pena lá pelas leis do país dele, e ela for menor, esse quanto da pena ele é detraído, ou seja, reduzido do que o Brasil punia ele aqui. Da justiça universal, princípio da representação da bandeira do pavilhão, como a gente falou ali no começo, nos casos de navio, né? Navios mercantes. E vimos que depois de todas essas questões, né, você tem que o lugar do crime
ele, diferente do tempo do crime, ele utiliza a ubiquidade, ou seja, tanto o momento da ação quanto o momento do resultado, ou seja, tanto da ação do resultado é o local onde o crime foi cometido. Vimos na aula passada que isso se aplica em casos, em crimes ali que são ao redor da fronteira, para você determinar se aplica ou não a lei brasileira, né? Porque todo esse estudo que a gente fez no dia de ontem é mais para fins de saber dessa questão onde aplicar ou não aplicar a lei brasileira. Então, isso ocorre, na maioria das vezes, em casos próximos à fronteira do Brasil. Se a pessoa cometeu o crime, né, em qualquer estado brasileiro, não tem nem o que pensar em relação ao local do crime. Tem que pensar, porque já, independente se for brasileiro ou estrangeiro, vai aplicar a lei brasileira, foi em território brasileiro. Essas regras de exceção é que são estudadas no caso de navios, né, ancorados aí de cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, em Santos, essa coisa toda, né, em casos de fronteira, como no Paraguai, Foz do Iguaçu, né, essas questões de tráfico, aí você vai ter que vir para cá e tentar enquadrar se realmente vai aplicar a lei brasileira ou a lei do país fronteiriço ali. Agora a gente vai entrar aqui na extraterritorialidade condicionada, incondicionada e hipercondicionada. Como estudamos, a regra na aplicação da lei penal brasileira é o princípio da territorialidade, em que se aplica a lei penal brasileira aos crimes cometidos no território nacional. Entretanto, existem algumas hipóteses em que se aplica a lei brasileira a crimes cometidos no exterior. Neste caso, estamos diante do fenômeno da extraterritorialidade da lei penal. Na extraterritorialidade pode ser condicionada, quer dizer, incondicionada ou condicionada. No primeiro caso, da incondicionada, como o próprio nome diz, não há qualquer condição. Basta que o crime tenha sido cometido no estrangeiro. As hipóteses são poucas, já foram estudadas aqui, São as previstas no artigo 7º, inciso 1º. Crime contra bem jurídico de relevância nacional e crime de genocídio. Ou seja, independente de onde for aplicado, aplica-se a lei brasileira. Neste caso, pelo princípio da proteção e do domicílio, ou da personalidade ativa, dependendo do caso, aplica-se a lei brasileira, ocorrendo o fenômeno da extraterritorialidade. Aqui, ó. Princípio da defesa e proteção. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Ou seja, isso aqui é extraterritorialidade. Basta ter sido cometido contra essas situações, contra esses fatos jurídicos, contra esses bens jurídicos, que vai ser aplicada a lei brasileira. Princípio da justiça universal do domicílio da personalidade ativa. Crime de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ou seja, basta que ele cometa o crime e aí ele vai ser punido pela lei brasileira. Então, embora sob fundamentos diversos, princípios diversos, todas as hipóteses culminam com o fenômeno da extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira, ou seja, vai se aplicar a lei penal brasileira. A extraterritorialidade condicionada, por sua vez, está prevista no artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal. Neste caso, a lei brasileira só será aplicada ao fato de maneira subsidiária, ou seja, apenas se cumprir determinadas condições. Nos termos do Código Penal, temos as seguintes hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obriga a reprimir, praticados por brasileiros, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ainda não sejam julgados. Essas hipóteses em que se aplica condicionalmente a lei brasileira a fatos ou coisas estrangeiras, as condições para esta aplicação se encontram no parágrafo 2º. Ou seja, é um crime que pode ter sido, cometido por brasileiro ou embarcação brasileira.
Mas por que você não aplica de cara a lei brasileira, a lei penal brasileira? Porque existe uma condição, ou seja, uma extraterritorialidade condicionada. Só se houver as seguintes condições. Quais são? Entrar o agente no território nacional, ou seja, foi cometido por brasileiro no exterior, mas ele não entrou. Então, você não tem a condição para aplicar a extraterritorialidade. Ele cometeu lá no estrangeiro, entrou no Brasil, você já pode aplicar a extraterritorialidade. Ser o fato punível também no país em que foi praticado, né? Está o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Ou seja, tem que cumprir esses 4 requisitos para você aplicar a extraterritorialidade. Ou, resumidamente, vamos lá. Extraterritorialidade condicionada. Hipótese: crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obriga a reprimir, crimes praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Condições: entrar o agente no território nacional, se o fato for punível também no país em que foi praticado, ou seja, dupla tipicidade, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Então, a territorialidade incondicionada é crimes contra o presidente da República, crimes contra o patrimônio e fé da União ou crimes contra a administração pública. E o crime de genocídio de alguém que mora no Brasil. No caso da extraterritorialidade condicionada, crimes, por tratado da Comissão Brasil tenha aderido, crimes praticados por brasileiros e crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro ainda não foram julgados. Nesses 3 casos, ainda tem que ter 4 condições. Entrar o agente no Brasil, ser o fato punível lá também no estrangeiro, ou seja, dupla tipicidade, está o crime incluído entre aqueles pelos quais o Brasil autoriza a extradição, caso a justiça do outro país queira, na realidade, processar lá, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, ou seja, respondeu lá, foi absolvido, não cabe você absolver aqui. Mas volta naquele caso lá do presidente da República. O presidente da República, mesmo que ele tenha sido absolvido lá, no caso da incondicionada, mesmo que ele tenha sido absolvido lá, ele vai ser julgado aqui no Brasil também. Ou seja, ele vai responder 2 vezes pelo mesmo processo. Ele vai responder 2 processos pelo mesmo fato, na incondicionada. Tem essa crítica, né? Seria uma bis idem. E aí a argumentação de que não seria bis idem porque a pena do que ele cumpriu lá no estrangeiro vai ser detraída, ou seja, vai ser retirada do que ele vai eventualmente ser julgado aqui no Brasil. Entretanto, existe ainda a chamada extraterritorialidade hipercondicionada, que é a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ou seja, aquelas 4 condições do parágrafo anterior, se for cometido por estrangeiro, que aquelas condições eram para agente brasileiro, mas se for cometido por estrangeiro contra brasileiro, e se tiver cumprido aquelas 4 requisitos, ele pode ser julgado aqui pela lei brasileira. Com os específicos da extraterritorialidade hipercondicionada. Não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição do infrator. Ter havido a requisição do ministro da Justiça. Né? Então, o ministro da Justiça pediu, né, ter havido a requisição, então você pode fazer e não ter sido também punido, né? Não ter sido, né, na realidade, pedida a extradição dele. Desta maneira, meus caros, terminamos o estudo da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Então, a gente acabou aqui o estudo da lei penal no tempo, é teoria da atividade, no espaço, teoria da ubiquidade. Então, assim, grosso modo, primeiro o conhecimento básico que tem que aprender. No tempo, teoria da atividade, é o momento do ato. Ação, omissão é o tempo do crime. É a lei que você vai aplicar para aquele caso.
Espaço é ubiquidade, é o local da ação, omissão ou do resultado do crime. Você vai aplicar a lei daquele espaço físico. Se foi no Brasil, lei penal brasileira. Se se deu no exterior, ação, omissão, resultado, vai ser a lei penal do exterior, tendo em vista as teses de territorialidade e extraterritorialidade. Agora vamos ver a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Os sujeitos do crime são aqueles que, de alguma forma, se relacionam com a conduta criminosa. São basicamente de duas ordens, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo. Sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta delituosa. Em regra, a pessoa que pratica a conduta delituosa é aquela que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Entretanto, através do concurso de pessoas ou concursos de agentes, é possível que alguém seja sujeito ativo de uma infração penal sem que realize a conduta descrita no núcleo penal. Então, o sujeito ativo é a pessoa que faz a ação ou omissão. Mas há a possibilidade no concurso de pessoas ou concurso de agente em que a pessoa não fez a ação ou omissão, mas ela vai responder pelo mesmo crime, como sujeito ativo daquele crime. Exemplo, para Pedro atira contra Paulo, vindo a causar-lhe a morte. Pedro é sujeito ativo do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Isso não se discute, mas também será sujeito ativo do crime de homicídio. Crime de homicídio. João, que lhe emprestou a arma e lhe encorajou a atirar. Embora João não tenha realizado a conduta prevista no tipo penal, pois não praticou a conduta de matar alguém, auxiliou material e moralmente Pedro a fazê-lo. Ou seja, Pedro matou Paulo. Sujeito ativo, Pedro. Mas quem deu a arma e disse para o Pedro matar Paulo foi João. Então, João também é sujeito ativo do crime. É chamado aquele crime de mandante, né? Ele foi o mandante do crime, né? Ele incentivou. Então, ele responde na mesma pena, na mesma ação que o Pedro, mesmo que ele não tenha puxado o gatilho, né? É a chamada teoria do agente, esqueci agora a teoria dele, do Klaus Hoxie, né? Foi usada muito, porque, na verdade, assim, se você for estudar o conceito do surgimento do direito penal, em alguns casos você não puniria o João, né? Porque não fez nada, né? Então, na verdade, e aí surgiu essa teoria, né, do concurso de pessoas, concurso de agente. E aí tem um grande alemão, né, que é o Klaus Hoxie, e ele explica muito bem essa teoria dele. Depois a gente pode ler com calma, ele tem no livro para a gente ler. Mas ela é aplicada, mesmo que não fique muito claro, né, essa participação do mandante ou da pessoa que é o, vamos dizer assim, o líder, né, o mentor do crime. Porque em alguns casos você não vai conseguir fazer esse liame, essa ligação muito clara entre o executor da ação ou omissão com o mandante do crime. Às vezes não é direto, às vezes não é assim, não é falado diretamente, né? Mas você sabe que a pessoa de repente teve um domínio psicológico da ação, aquela coisa toda. Então tem toda uma teoria por trás disso, inclusive em crimes de corrupção, né? Que não fica muito claro isso. Se o chefe mandou ou não mandou, se ele coordenava, às vezes não tem nenhuma ligação direta com o chefe. Inclusive na época do mensalão, foi usada essa teoria, né? De que mesmo que, né, alguns ministros, alguns secretários não tivessem recebido, não tem como você comprovar, vamos dizer, materialmente que aquela pessoa foi o líder daquela coisa, né, daquele crime. Mas, materialmente falando assim, trazer provas de que materialmente ele fez aquilo. Mas seria impossível sem vamos dizer assim, sem a anuência dele ter acontecido aquilo, entendeu? Então acaba que ele acaba sendo punido, tem toda essa teoria no... Me esqueci o nome da ação, acho a ação penal 470 do STF, que você estuda toda essa teoria lá, que foi justamente o julgamento do mensalão. Inclusive, Klaus Hoxie é vivo e ele, eu acho que até tem parecer
dentro desse processo, né? Caraca, o alemão? Isso. Mas ele é um alemão que vive no Brasil ou um alemão Não, que vive na Alemanha? A gente não, pegou vive só a na, teoria dele. não, tem a teoria dele, vive na Alemanha, as partes, né, acionaram ele. Vem cá, estamos sendo condenados baseado na sua teoria. Queremos um parecer seu, entendeu? Entendi, legal. Muito louco o negócio. Isso, Vamos lá. Tá. isso nesse processo agora do mensalão, dessas coisas Isso. que teve? No processo Entendi. do E quem mensalão. foi pegar a opinião dele? Foi os acusados ou quem Os estava... acusados. o Foi os Ministério acusados. Público? Os Não, acusados. os acusados. Foi os Zé Disseu, o pessoal que estava sendo acusado. Que o José Disseu estava sendo acusado que ele era o mandante, porque ele era chefe da Casa Civil na época, essas coisas todas. E aí não teria como ter acontecido tudo aquilo se não tivesse a anuência dele ou se ele não soubesse das coisas. Mas não tem nada que prove que ele, assim, diretamente depósito na conta dele, entendeu? Diretamente ele, né, falando para alguém, aquela coisa toda, né? Mas tem testemunhos dizendo que era ele, porque não tem o liame, né? Depósito, recursos financeiros. E aí a defesa dele, acho que foi até do Thomas Bastos, até morreu. Ele foi ministro da Justiça também, era um dos maiores criminalistas, e aí pediu lá o parecer do Carl Stockton. É muito bom, né? Foi o relator, foi o ministro Joaquim Barbosa nessa época, foi alto nível esse processo aí. Pelo Joaquim menos assim, Barbosa, ele... se você não se ater a essas questões de esquerda e direita, se ater à área jurídica desse processo, né? Olhar ali as argumentações, as alegações. Entendeu? Independentemente de posicionamento Aham. político, né? Se você for dizer, estava errado. Não, tem que ler para pensar lá. Já tem o Eu resultado, tava... você sabe qual é o resultado, né? As pessoas foram presas, foram condenadas, todo mundo. tem um olhar Alguns bem foram jurídico, absolvidos, né? né? Não, não... Alguns foram absolvidos, pessoal de banco, diretores de banco, teve muita gente que foi absolvida, não foi só condenado, não. Teve diretores de banco, superintendentes de banco, do Banco do Brasil, essas coisas, foram absolvidos, né? Não sabiam que estavam pagando para isso, mas só estava ali no meio da operação. Estou sabendo que todo dia a pessoa vem aqui, todo dia não, né? Forma de falar todo dia. Vem aqui e resolve pegar 200 mil numa mala. Só está ali fazendo o trabalho dela, não quero saber de onde veio o dinheiro. O meu trabalho é ser gerente, ser superintendente do banco. Algumas pessoas nesse sentido foram absolvidas. Sabia que, pode estar errado isso aí, né? Que todo mês o cara vem aqui pegar, toda semana vem pegar de 7 em 7 dias, 200 mil reais aqui em dinheiro vivo, é meio estranho. Comunicar a polícia, mas aí, se a pessoa é milionária, tem uma empresa gigantesca, não sei, pode precisar, né? Enfim, foi essa mais ou menos a situação que alguns foram absolvidos. Vamos lá, continuar. O sujeito ativo. Somente o ser humano, aqui em cima, somente o ser humano pode ser sujeito ativo de uma infração penal. Os animais, por exemplo, não podem ser sujeitos ativos da infração penal, embora possam ser instrumentos para a prática do crime, ou seja, usar um cachorro, né, violento. Modernamente, tem se admitido a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, tem se admitido que uma pessoa jurídica seja considerada sujeito ativo de infrações penais, né, naqueles casos de crimes ambientais, né, que, na verdade, o sujeito ativo é a própria empresa que deixa, né, esgoto, essas coisas todas ir para o meio ambiente. Então, na verdade, não é uma pessoa, é uma empresa ali, né? Porque se você for punir, você vai lá dentro da indústria e vai punir toda a linha de produção. 50 a 60 pessoas que estão fazendo, né, o produto, ou sei lá o que está sendo feito ali, que tem algum dejeto que vai para o meio ambiente, que é crime ambiental. Não dá para punir os 40, na verdade. Quem é o sujeito ativo do crime é a própria empresa. São nesses casos aqui que já começou a mudar, que não é só pessoa física, também a pessoa jurídica pode ser punida. Embora boa parte da doutrina discorde desta corrente, por inúmeras razões, temos que estudar. A Constituição de 1988 trouxe, em seu artigo 225, parágrafo 3º, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados. Esse dispositivo é considerado o marco mais significativo para a responsabilização penal da pessoa jurídica, para os que defendem essa tese. Os opositores justificam sua tese sob o argumento, basicamente, que a pessoa jurídica não possui vontade. Assim, a vontade seria sempre do seu dirigente, devendo este responder pelo crime, não a pessoa jurídica. Ademais, o dirigente só pode agir em conformidade com o Estatuto Social. O que sair disso é excesso de poder. E como a pessoa jurídica não pode ter em seu estatuto a prática de crimes como objeto, todo crime cometido pela pessoa jurídica seria um ato praticado com violação ao seu estatuto, devendo o agente responder pessoalmente, não a pessoa jurídica. Muitos outros argumentos existem para ambos os lados, entretanto, isto não é um livro de doutrina, mas um curso para concurso. Então, o que vocês precisam saber é que o STF e o STJ admitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica em todos os crimes ambientais, regulamentados pela Lei 9.605 de 98. Com relação aos demais crimes, em tese atribuídos a pessoas jurídicas, crimes contra o sistema financeiro, economia popular, como não houve regulamentação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, fica afastada, conforme entendimento do STF e STJ. Só que essa parte aqui já é meio questionável, porque agora no período agora das empreiteiras também, né, teve umas novas legislações, não sei se isso está atualizado, né, que foi a lei anticorrupção, que ela pune a pessoa jurídica, né? O caso do Petrolão, já não é mais do Mensalão, mas do Petrolão, dos outros casos de corrupção que tivemos agora, que envolveu grandes empreiteiras, a punição foi para as pessoas jurídicas, não foi só para os dirigentes. Então, teve acordos com as pessoas jurídicas, tiveram que ressarcir valores, né? A própria Petrobras teve que devolver dinheiro, ela foi punida, a empresa. Foi só os dirigentes que foram presos. A empresa, pessoalmente. Então, teria que ver aqui como é que é esse caso aqui específico. Mas tem lei nova de 2019, foi 2019? A lei de 2019, a lei anticorrupção. Então, você pune as pessoas jurídicas por corrupção, né? Tem que devolver. Se eu colocar assim na internet dessas novas leis, esse pacote anticrime, ele aparece todinho numa lista, assim? Mesmo é complicado, porque vai aparecer muito artigo acadêmico, artigo de blog. Assim, para a gente aqui que está fazendo foco de concurso, teria que ver algum material de editora de concurso, tipo Juspódio, ela tem material de concurso, já deve ter sobre essas atualizações, lei anticorrupção, lei pacote anticrime. Mas é liberado ou é em um lugar não, fechado? Aí vai ter que pagar, né? Vai ter que comprar o livro deles, né? Porque ali o foco é concurso. Entendi. O cara vai dizer assim, ó, se cair em concurso vai ser cobrado isso. A jurisprudência clássica do STJ e do STF é no sentido de admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Todavia, o STF e o STJ exigiu a punição simultânea da pessoa física causadora do dano, no que se convencionou chamar de teoria da dupla imputação. Apesar de esta ser a jurisprudência clássica, mais recentemente o STF e o STJ dispensaram o requisito da dupla imputação, ou seja, atualmente não mais se exige a chamada dupla imputação. Em regra, parei, dupla imputação, é isso mesmo? Pulou para cá. Imputação, em regra, a lei penal é aplicável a todas as pessoas indistintamente. Em relação a algumas pessoas, existem disposições especiais do Código Penal, são chamadas imunidades diplomáticas, né? Diplomáticas e de chefes de governo estrangeiros, e parlamentares, referentes aos membros do Poder Legislativo. Imunidades diplomáticas. Estas imunidades se baseiam no princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil concede imunidade a estas pessoas, enquanto os países que representam conferem imunidade aos nossos representantes. Não há violação ao princípio constitucional da isonomia. Cuidado, pois a imunidade não é conferida em razão da pessoa imunizada, mas em razão do cargo que ocupa. Ou seja, ela é de caráter funcional, ou seja, o diplomata que está aqui, né? O fato dele ser diplomata. Tanto é que se ele cometer um crime fora de algumas regras de tratados internacionais de diplomacia, ele pode, inclusive, ser punido, né? Lógico que o país vai chamar antes de começar o processo, para não prejudicar a pessoa, mas existem casos de exceções. Teria que ser um diplomata que vamos dizer assim, diploma aqui no Brasil, que ele por exemplo, se for um diplomata que é do Líbano,
mas ele é diplomata lá da Argentina, e ele está aqui, já não poderia. entraria, né? Depois, Ele não está na função. entendi. Estas imunidades diplomáticas estão previstas na Convenção de Viena, que é a conversão do tratado, né, incorporada ao nosso ordenamento jurídico através do decreto 56.435 de 65, que prevê uma imunidade total em relação a qualquer crime aos diplomatas que estão sujeitos à jurisdição do seu país apenas. Esta imunidade se estende aos funcionários dos órgãos internacionais, quando em serviço, e aos seus familiares, bem como aos chefes de governo e ministros de relações exteriores de outros países. Essa imunidade é irrenunciável, exatamente por não pertencer à pessoa, mas ao cargo que ocupa. Essa é a posição do STF, cuidado com isso. Em relação aos cônsules, diferentes dos diplomatas, a imunidade só é conferida aos atos praticados em razão do ofício, não a qualquer crime. Exemplo, se Yamazaki, cônsul do Japão no Rio de Janeiro, no domingo curtindo uma praia, agride o vendedor de picolés por ter lhe dado o troco errado. Carioca malandro, isso aqui é meio preconceituoso, mas tudo bem. Responderá pelo crime, pois não se trata de ato praticado no exercício da função. Resumidamente, imunidade total de jurisdição penal, agentes diplomáticos e seus familiares, bem como os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado, no caso, o Brasil, que nem nele tenham residência permanente. Imunidade de jurisdição penal em relação aos atos praticados no exercício das funções. Cônsules. Aqui, a promulgação da Convenção de Viena das Relações Exteriores. E membros do pessoal do serviço diplomático, não sejam nacionais do Estado acreditado nem ele tenham residência permanente. Qual é a diferença de diplomata e cônsul? Normalmente o cônsul é uma pessoa indicada, ela não é necessariamente um diplomata, né? Cara, hoje a gente vai ter que acabar um pouco mais cedo. A gente começar do... Acho que eu tenho algumas Tudo coisas bem. aqui. E o cônsul, na realidade, ele é, por exemplo, assim, eu não sou diplomata, mas, por exemplo, eu posso ser indicado para ser o cônsul do Brasil em um local. Ou seja, eu não sou da carreira de diplomacia, entendeu? Então, por exemplo, queriam indicar o presidente não, o filho do presidente para ser o embaixador. Isso ele é um cônsul, como se fosse um cônsul. Ele não é diplomata, ele só está no cargo de embaixador do Brasil em Washington, entendeu? Essa é a diferença entre cônsul e Tá, diplomata. peraí. Então, um cônsul é um embaixador é um cônsul ou um embaixador é um diplomata? Não, o nome cônsul é a mesma coisa que Embaixador. embaixador, né? Só que ele deu o nome de Hum, cônsul. E porque, na verdade, para ser cônsul, embaixador, não precisa ser necessariamente diplomata, entendeu? Você pode indicar qualquer pessoa. Então, vamos lá. entendi. A diferença é que um é indicado e o outro é concursado ou já É é carreira? concursado, o diplomata é de concurso, é igual militar, fez concurso, fez um curso de formação, para estar na carreira, tem toda uma carreira de escalonamento para que ele, né, siga a carreira dele. Eu ia me esquecendo, porque hoje teve um negócio, tem que parar aqui a gravação.